Se vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Talvez. Mas no caso de Newton, a outra verdade menos confortável. Para ver tão longe, ele precisou viver muito sozinho. A imagem popular simplifica demais o personagem. O sábio da maçã é uma versão infantil de um homem bem mais estranho, mais denso e mais humano. Havia nele gênio, sim, mas também ressentimento, rivalidade, segredo religioso, alquimia, crises e uma dificuldade profunda de convivência humana. Antes de ser Newton, Isaac Newton, houve uma criança póstuma, um menino criado longe da mãe, um jovem introspectivo e um estudante que, durante a peste, voltou para casa e produziu ideias que mudariam o mundo. Esta não é apenas a história de um cientista. É a história de uma mente colossal, carregando uma alma nada simples. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso. Isaac Newton nasceu em 25 de dezembro, Natal de 1642, no calendário antigo, ou 4 de janeiro de 1643, no calendário atual. Em Woolsthorpe, Lincolnshire. Nasceu prematuro após a morte do pai. A mãe se casou novamente e o deixou aos cuidados da avó quando ele ainda era muito pequeno. Essa separação pesa muito na construção do personagem. Antes de ser o homem que daria leis ao movimento do universo, Newton foi um menino emocionalmente deslocado, vivendo a experiência funda da retirada materna. E sem o pai. Esse ponto importa porque ajuda a entender parte do seu temperamento posterior. Introspecção extrema, dificuldade de confiança, intensidade afetiva mal resolvida e tendência a guardar muito para dentro de si mesmo. Há registros de anotações juvenis em que expressa culpas, medos e até impulsos violentos. Não é preciso psicologizar demais. Mas é justo dizer que sua interioridade não era pacífica. Newton não foi apenas uma máquina intelectual, foi um homem carregado de tensão interna. Entrou em Cambridge em 1661. Ali entrou em contato com Descartes e com a ciência nova. Quando a universidade fechou por causa da peste, em 1665, 1666, Newton voltou para Woolsthorpe. Essa retirada forçada gerou um dos períodos mais extraordinários da história intelectual humana. Nesse intervalo, desenvolveu ideias fundamentais sobre cálculo, óptica e gravitação. O chamado Annus Mirabilis, Anos Maravilhosos de Newton, não é muito vazio. É a expressão de um momento em que uma mente excepcional, isolada e intensamente concentrada produziu bases que mudariam a física e a matemática. E foi daí que nasceu uma das simplificações mais preguiçosas da história da ciência. A do gênio cochilando sobre uma macieira, acordando com uma fruta que lhe caiu à cabeça e inventando a gravidade num lampejo quase infantil. A história real é menos caricata e muito mais interessante. Sim, há uma tradição antiga segundo a qual Newton observou a queda de uma maçã e refletiu sobre por que ela caiu para baixo. Mas não há evidência séria de que tenha levado uma pancada na cabeça durante um cochilo providencial. A maçã virou folclore porque o mundo prefere uma imagem fácil a uma mente inteira trabalhando por anos. A história da maçã, simplificada e folclórica, não deve apagar a densidade do processo. O mais importante não é se a fruta caiu de tal ou qual modo, mas o salto de imaginação. Newton ousou pensar que a mesma força que derruba objetos na Terra também governa um movimento celeste. Essa unificação foi gigantesca. O céu e a Terra deixaram de pertencer a ordens físicas distintas. Além da gravitação, Newton revolucionou a óptica. Seus experimentos com prismas mostraram que a luz branca é composta de várias cores e que a cor não é sujidade da luz, mas estrutura dela. Essa descoberta foi central para a física óptica. E aqui aparece uma característica marcante do personagem.
Ele não apenas tinha ideias, ele fazia experimentos obsessivos, sistemáticos, às vezes experimentos perigosos para testar hipóteses. Newton não investigava a natureza com distância confortável, ele a cercava. Nos anos de 1665 e 66, na época da peste, ele se fechou em quartos escuros. Abriu a luz com prismas e demonstrou que o branco carregava dentro de si um espectro inteiro de cores. Mas sua obsessão ia além do aceitável. Em cadernos hoje preservados, ele descreve ter introduzido um bodkin, uma espécie de punção romba, um aparelho entre o osso e o globo ocular, pressionando o próprio olho para observar círculos, sombras e explosões de cor. Também encarou o sol diretamente, ferindo a própria visão, e depois se recolheu na escuridão até que os olhos se recuperassem. Era ciência, sim, mas era também uma forma quase feroz de perseguição da verdade. Newton não queria apenas compreender o mundo, queria arrancar dele uma resposta, mesmo que o instrumento da experiência fosse o próprio corpo dele. Em 1687, com apoio decisivo de Edmund Halley, publica o Principia. Não fosse Halley, ele não teria publicado, provavelmente. O livro formula as 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal e se torna uma das obras mais fundamentais de toda a história da ciência. Sem Halley talvez fosse publicado o livro, mas não chegado ao mundo daquela forma. Sem Newton, Halley não teria tido o que patrocinar. Está aqui uma pérola importante. Até os maiores gênios, às vezes, precisam de alguém que force a obra a existir publicamente. Sim, porque Harley patrocinou a publicação do livro. Edmund Halley não foi apenas um admirador de Newton, foi astrônomo, matemático, homem de ciência de primeira linha, que reconheceu a dimensão do Principia, o livro, ajudou a empurrá-lo ao mundo e ainda financiou a publicação. Halley foi o homem que ajudou Newton a publicar o universo e depois ganhou a eternidade ao dar nome ao cometa cujo retorno ele previu. É o cometa Halley. No Principia de 1687, Newton ofereceu ao mundo uma nova gramática do movimento. A primeira lei dizia que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que a força o obrigue a mudar. Uma força. A segunda mostrava que a alteração do movimento é proporcional à força aplicada. A terceira afirmava que para toda ação existe uma reação igual e oposta. E acima de tudo isso vinha a lei da gravitação universal. Toda massa atrai toda massa. E essa atração diminui com o quadrado da distância. Em outras palavras, a mesma ordem que explica a queda de um objeto na Terra ajuda a explicar o caminho da Lua e dos planetas. Mas a lenda de Newton não é limpa. Ele era extraordinariamente competitivo, rancoroso e pouco generoso com os rivais. Seu conflito com Robert Hooke foi célebre. A disputa com Leibniz sobre o cálculo tornou-se amarga e institucionalmente tóxica. Newton não era apenas um homem de descoberta, era também um homem de poder intelectual capaz de usar prestígio e posição para esmagar adversários. Esse lado não deve ser suavizado. O gênio pode ser magnífico e, ao mesmo tempo, difícil, ciumento e impiedoso. Outro ponto pouco compreendido no imaginário popular. Newton dedicou enorme quantidade de tempo à alquimia e à cronologia bíblica, além de manter convicções religiosas heterodoxas. Rejeitava a doutrina da Trindade, no particular, e evitou tomar ordens religiosas, apesar do contexto de Cambridge. Durante muito tempo, essas dimensões foram tratadas quase como excentricidade marginal. Ele era excêntrico.
Hoje se entende melhor que elas faziam parte orgânica da sua busca intelectual. Newton não separava nitidamente natureza, Deus, matéria e a ordem do mundo como nós separaríamos hoje. Houve também crise pessoal séria. No fim dos anos 1690, Newton sofreu um colapso nervoso com períodos de paranoia e ruptura com amigos. O episódio reforça algo que o mito escolar apaga. Uma mente desse tamanho não vivia sem custo. Atravessou essa crise psíquica séria que hoje seria frequentemente descrita como um colapso nervoso. Ponto culminante ocorreu em 1693. Fontes históricas registram que ele passou vários dias sem dormir, perdeu temporariamente o equilíbrio emocional e chegou a desconfiar de amigos próximos como John Locke e Samuel Pepys, imaginando conspiradores contra si. A causa exata desse colapso continua discutida. Há hipóteses que vão de exaustão extrema e tensão psicológica acumulada a possíveis efeitos de intoxicação por substâncias associadas a seus trabalhos de alquimia. O que se pode afirmar com segurança é que sua mente colossal tinha também um preço humano alto e que a grandeza intelectual não o protegeu das fragilidades. Em 1696, Newton deixa Cambridge e vai para Londres. Entrou para a Casa da Moeda Inglesa e assumiu um alto cargo de fiscalização e supervisão. E em 1699 se tornou mestre da Casa da Moeda, posição ainda mais poderosa e lucrativa. Ali, o homem que ajudara a dar leis ao universo mostrou também dureza institucional. Esse período é menos celebrado nas aulas, mas importantíssimo. Newton levou rigor e energia à reforma monetária inglesa, combateu falsificadores, participou ativamente da consolidação da moeda. Aqui aparece outro lado do personagem, não era apenas um homem abstrato do cosmos. Sabia operar poder institucional, administração e rigor prático em matéria de Estado. Nunca se casou, não teve filhos e não construiu vida familiar no sentido comum. Seus anos finais foram de uma autoridade nacional, respeitado, rico e influente. Foi também figura central do Royal Society. Foi eleito presidente em 1703 e cavaleiro do reino em 1705. Na velhice, se tornou quase uma instituição nacional viva. Morreu em 1727 em Londres e foi enterrado na abadia de Westminster, honra reservada a pouquíssimos. O menino que começara deslocado do afeto familiar terminava a vida como símbolo público de uma nova ordem intelectual. E ainda assim, por trás do monumento permanece o homem, brilhante, secreto, obsessivo, por vezes feroz, religiosamente inquieto, afetivamente difícil e intelectualmente tão vasto que o mundo ainda parece pequeno demais para sua sombra. Para refletir, Newton prova que genialidade não simplifica a alma. Prova também que a ordem cósmica e a desordem interior pessoal podem coexistir no mesmo homem. O sujeito que ajudou a dar leis ao universo viveu com tensões, rivalidades, segredos e rigidez. Isso não reduz a lenda, impede apenas que a tratemos como conto infantil. A pergunta não é apenas como Newton entendeu de tanto. A pergunta mais funda é quanto custa, humanamente, uma mente que tenta reorganizar o mundo inteiro. Uma mini-fábula, um homem passou a vida medindo estrelas. Quando lhe perguntaram se entendia o universo, ele respondeu, entendo algumas leis. E lhe perguntaram, entende a si mesmo? Ele ficou em silêncio. Às vezes a mente mais poderosa do mundo continua encontrando dificuldade no território mais próximo, o seu próprio interior, sua própria alma. Pérolas para atrair. Os anos da peste em Woolsthorpe não foram reclusão vazia, foram um dos maiores surtos criativos da história. O livro, O Princípio, precisou de Halley. Até gigantes precisam de quem empurre a obra ao mundo. Conheça a gente. Newton não era só cientista moderno, era também alquimista e teólogo heterodoxo. A mente dele era maior e mais estranha do que a versão escolar sugere. A pérola incômoda, sua grandeza intelectual conviveu com rivalidade feroz e uso pesado do poder institucional contra desafetos. Disciplina extrema pode gerar monumentos intelectuais, mas não
imuniza ninguém contra desequilíbrio humano. Para a carreira, concentração profunda ainda mura destinos. Sua melhor fase pode nascer de isolamento bem utilizado, desde que você tenha estrutura para isso. Genialidade sem temperamento pode produzir conflito desnecessário. Nem toda mente brilhante é equilibrada. Por isso, caráter e autoconsciência continuam indispensáveis. Newton foi mais matemático, mais físico ou um filósofo natural? Foi tudo isso. Não dá para reduzi-lo a uma só categoria, isso empobrece a sua escala. Newton foi o único inventor do cálculo, não no sentido de aritmética, mas o cálculo infinitesimal, especificamente cálculo diferencial e cálculo integral. Newton desenvolveu suas ideias sobre o cálculo muito cedo, ainda na década de 1660. Mas Gottfried Leibniz chegou a formulações semelhantes por caminho próprio e publicou antes. Por isso, a história não é de um roubo simples, nem é de um único pai indiscutível. O que houve foi uma das disputas mais amargas da história da ciência, em que genialidade matemática, vaidade intelectual e luta por prioridade se misturaram. Por que a alquimia importava? Ou importa? Para Newton, ele não pensava o mundo com divisões modernas, rígidas entre ciência, teologia e matéria. O que se aprende com ele? Que a concentração profunda e trabalho rigoroso continuam sendo raríssimos e valiosos. Qual a maior lição? Descoberta monumental não elimina a necessidade e maturidade humana. Uma coisa não substitui a outra. Verdade nua e crua, desavergonhada, despudorada, sem vergonha mesmo, que poucos falam, é que o mundo escolar transformou Newton num ícone simplificado, porque é mais fácil ensinar uma maçã do que ensinar um homem inteiro. Mas a verdade nua e crua é que Newton foi gênio colossal, pessoa complicada. Ciência monumental, vida interior tensa, rivalidade feroz, religião secreta, alquimia, poder e solidão. Tudo isso cabe no mesmo nome. E talvez seja justamente por isso que ele permanece tão fascinante. Se essa história falou com você, te deixou algo, coloque o like, se inscreva no canal, nos ajude continuando a colocar comentários, pessoas que você quer ver aqui, suas críticas, suas sugestões. Isso nos ajuda a continuar publicando mais histórias. Porque descobrir é importante, mas mais importante ainda é não esquecer que o ser humano continua maior do que a fórmula. Transforme seus estudos em compreensão e obra. E aproveite seu dia. Procure ser o mais feliz possível e até o próximo Casos e Carreira.